Acompanhe agora a homilia do Padre Kleber Rodrigues da Silva. Meus irmãos e irmãs, estimados familiares que celebram o 7º dia de seus entes queridos, hoje é um dia especial para a nossa fé, um dia especial para a nossa igreja, a oportunidade de fazermos memória dos mistérios da vida de Cristo, como narrados no Evangelho, associando a efusão do Espírito Santo com o mistério da ressurreição e principalmente celebrar a alegria deste dom divino dado e oferecido a cada um de nós, que é a presença do Espírito Santo que nos conduz e que sustenta a nossa fé e também a missão que a Igreja tem de levar à salvação. Se nós recorremos ao catecismo da nossa Igreja Católica, nós temos ali uma boa parte de referências para apresentar, definir, explicitar o Espírito Santo. Poderíamos passar aqui um longo tempo rezando e meditando com aquilo que o catecismo coloca para nós. Por isso, trazemos alguns dos quais podem ser mais próximos de nós. Primeiro elemento importante quando nós pensamos no Espírito Santo, talvez a primeira imagem que nos venha seja justamente da pomba. Mas o primeiro elemento que deve ter claro na nossa consciência a respeito do Espírito Santo é que ele é uma pessoa. Não nos esqueçamos, nossa fé é trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, uma só natureza, a natureza divina. Então a primeira referência é justamente entender o Espírito como uma pessoa. O que significa entender o Espírito como uma pessoa? Quando nós falamos de pessoa, nós falamos como lugar de relacionamento, lugar da presença de Deus no próprio estado, na própria natureza divina que o compõe. Mas, acima de tudo, de pensar que aonde existem pessoas, existem relacionamentos. E este deve ser um desejo nosso. Quando nos dirigimos ao Espírito, entendemos que Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. É lógico que quando nos relacionamos com os seres divinos, nós não precisamos separar, agora eu falo com o Pai, agora eu falo com o Filho e agora eu falo com o Espírito. Porque a comunhão entre as realidades da Trindade é tão perfeita que a gente não precisa separá-los. Mas, acima de tudo, então, entender que quando rezamos, nós não rezamos simplesmente a um ser espiritual, mas nós rezamos a uma pessoa na natureza e na condição divina. Depois, nós podemos pensar o Espírito Santo como aquele que é dado, que é oferecido, que é derramado a cada pessoa para a construção desta relação. Então, a relação pensada a partir do Espírito é uma relação que visa a comunhão, o estar junto, o celebrar juntos. Ao longo desta semana, quem acompanhou nossa novena ou quem rezou participando de alguma missa, ouviu o Evangelho
com a oração da unidade de Jesus. E a igreja no mundo todo celebrando a Semana da Unidade dos Cristãos. Acolher o dom do Espírito Santo é acolher principalmente este propósito, esta meta, esta busca que nós vamos fazendo na nossa vida, que é através das atitudes e através daquilo que ele suscita, todo o sentido de uma unidade e o sentido de uma comunhão. Ou seja, nós estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo caminho, ou seja, o caminho que nos leva para Deus. O Espírito, enquanto dom, ele vai suscitar o principal dom da nossa existência, que é a fé. Ou seja, à medida em que nós tomamos consciência de que há um relacionamento humano e divino, nós vamos então precisar deste elemento, como aquilo que vai proporcionar este diálogo, esta conversa, este bate-papo, que é justamente aquilo que suscita a fé dentro de cada um de nós. Ou seja, o Espírito que desperta a fé vai nos fazer crer na ressurreição, vai nos fazer crer, além da ressurreição, na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, aquele que há de nos conduzir ao caminho da salvação. Então, quando nós dizemos que temos uma fé como dom do Espírito Santo, é simplesmente dizer que nós aprendemos a crer em Jesus, que tem como meta levar-nos à realidade da salvação. Em outra passagem ouvimos: quem crê será salvo, ou seja, o Espírito que vai suscitando o dom da fé, mas ainda mais a necessidade que vamos aprendendo a ter de alcançar um dia a salvação. Então, quando nós participamos, rezamos, seguimos o Evangelho, praticamos os sacramentos, nós vamos entendendo que são as formas, os mecanismos, os meios pelos quais o Espírito dará a nós a condição de entender o que é tudo isso na nossa vida, por que há esta necessidade, ou seja, a necessidade de vivenciarmos isso para alcançarmos a realidade da salvação. Assim, o Espírito é um dom gratuito, é um dom, assim como a fé, despertada no nosso coração, cuja principal finalidade é aprender o caminho da salvação. Mas o Espírito Santo também se apresenta através de sinais. De modo particular, o padre pediu que se preparasse aqui 5 sinais que caracterizam a ação do Espírito Santo. O primeiro deles que nós poderíamos pensar é a ação do Espírito através da água. Quando nós falamos da água, o primeiro sentido é de que onde há água, há vida. Mas na ação do Espírito, a água trará, além da vida, a consciência e o princípio da fecundidade, mesmo sentido de vida. Mas não precisamos pensar vida somente como um tempo de existência, mas esta própria fecundidade que há dentro de cada um de nós. Quando nós vamos ser batizados, ou quando fomos batizados, aquela vela, o círio pascal, foi colocada dentro da pia batismal para que se comunicasse
esta força da ressurreição e desce pela ação do Espírito Santo esta condição, ou seja, uma condição da fecundidade, de que no batismo se gerasse um filho para a vida da igreja e depois que gerasse um filho para a eternidade. Então, todas as vezes que nós fazemos uso da água, seja ela abençoada, seja ela vivida, experimentada num sacramento, quando ela é aspergida sobre nós na Assembleia, nós vamos perceber, renovar ou relembrar e ter consciência desta fecundidade. Ou seja, qual é a vida que Deus gera em cada um de nós a partir deste batismo? Então, olhar para esta água na fecundidade do Espírito, olhar para o nosso batismo e perceber que fomos então fecundados com este dom para gerar, para transmitir e para celebrar a vida. O segundo sinal que nos parece do dom do Espírito é a unção, por isso o óleo. O óleo utilizado na antiguidade, principalmente nos momentos de luta, quando então dois lutadores iam se degladiar, tinham o seu corpo ungido, para que então pudesse ganhar agilidade naquilo que queria defender. A igreja, quando toma forma e uso do óleo, desde o Antigo Testamento, ela caracteriza-se principalmente por ungir a cabeça, por ungir a testa, por ungir o peito, por ungir as mãos. Ou seja, lugares onde também a gente vai aprender a ganhar esta agilidade do pensamento, do olhar, do agir através das mãos, mas principalmente a unção que marca, que dá a nós um caráter, uma marca que é eterna. Ou seja, quando somos ungidos no batismo, este óleo externo chega principalmente à consciência de nossa alma. Nada mais poderá tirar esta marca que a unção nos trará como presença e como ação do Espírito Santo. Por isso ele também é usado nas ordenações do padre quando se ungem suas mãos para santificar. Ungem a cabeça daquele que é ordenado bispo para que possa então ter a plenitude do Espírito Santo. E unge a testa e as mãos daquele que recorre à unção dos enfermos para que pudesse associar a sua dor, o seu sofrimento, às chagas do Cristo, na certeza da cura e também na certeza da salvação. O terceiro sinal que nos parece é justamente do sal. Vós sois sal da terra. Associado à água, o sal traz também a característica do exorcismo. Por isso, quando se coloca o sal sobre a água, faz-se o rito do exorcismo da água e aonde ela é aspergida, se tem esse desejo de que se afastem os espíritos maus, se afastem todo este sentimento e toda esta negatividade que provém daquilo que não é bom. Mas o sal usado na liturgia também pode ser posto debaixo da língua da criança quando ela é batizada, para que desde então ela, na força do batismo, na fecundidade do óleo, na fecundidade da água, na força do óleo, esta criança então comece
com o auxílio dos pais e padrinhos, acima de tudo, a ser sal da terra e luz do mundo. Depois, o outro sinal que nos parece e que caracteriza toda esta celebração é a força do fogo, ou seja, aquilo que resplandece, aquilo que nos ilumina, partindo da chama que temos do círio pascal como expressão do ressuscitado, nós nos permitimos guiar, sustentar esta fé na força deste fogo ou na expressão desta vela que se deixa consumir. Por fim, caríssimos, um dos sinais que expressam a presença do Espírito é através da pomba, ou seja, aquele que acompanha. O Espírito pairava sobre as águas, vai nos dizer o livro do Gênesis. Vai ainda nos dizer que por ocasião do dilúvio, uma pomba carregava no seu bico um ramo de oliveira. Este mesmo Espírito presente na vida dos apóstolos e, consequentemente, a cada um de nós. Então, que olhando para cada um desses símbolos, nós possamos perceber a riqueza e a profundidade da presença do Espírito como aquele que nos faz caminhar em vista da salvação.